Gênesis capítulo 21, vou ler com vocês dos versículos 1 ao 8, que diz assim: O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Vou ler de novo que isso é muito bom. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Amém. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, nós te agradecemos. O Senhor é um Deus maravilhoso, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Queremos que o Senhor tenha algo, uma palavra aos nossos corações. Nós oramos e pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Haja com liberdade neste lugar, Pai, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, Deus, para que aquilo que está no Teu coração flua através da minha vida e alcance os nossos corações nesta manhã. Pai, haja com liberdade, faça a Tua vontade neste lugar, em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? No tempo determinado, o título da mensagem que eu vou pregar agora. Nós estamos nesta série, hoje é a 10ª mensagem que eu prego sobre a vida deste patriarca, deste pai da fé, chamado Abrão, antes Abraão já, pai de multidões, antes apenas pai das alturas. Deus muda o seu nome, Deus faz a ele promessas, Deus o chama, na verdade, no capítulo 12 de Gênesis. Abraão tinha 75 anos, com 75 anos Deus aparece a ele e o chama, e faz a ele promessas, e diz que o usaria, diz que a partir dele faria um povo, e daria a ele uma descendência, e daria a ele uma terra. E se você for parar para pensar, com 75 anos, talvez uma pessoa já não esteja planejando fazer tantas coisas assim, como se estivesse começando ainda, Bom, a pessoa já está pensando mais em aposentar, ficar com a vida um pouco mais tranquila, trabalhar talvez quase que não, se puder não trabalhar. Agora Deus aparece a Abraão, e Abraão tem 75 anos, e Deus o chama e diz: olha, eu quero usar ainda a tua vida, eu quero fazer coisas grandes a partir de você, eu quero te dar um filho. Mas um filho, Deus? Sim, quero te dar um filho, mas eu já tenho 75 anos, a minha mulher também já é idosa, e além de ser idosa, ela é estéril, ela não pode ter filhos. E Deus gosta de mexer com esse tipo de coisa. Deus gosta de mexer, de bagunçar algumas vezes com a lógica, de fazer coisas que não cabem muitas vezes na nossa cabeça, justamente para nos provar que Ele é Deus, e Ele não trabalha da mesma maneira que nós trabalhamos muitas vezes, Que Ele faz além do que nós podemos pensar e imaginar, e Ele tem os caminhos dEle, as formas dEle trabalhar e agir e fazer, e de que não existem impossíveis para Ele. E na história de Abraão é exatamente isso que acontece, e a gente vem estudando e vem olhando, e Deus faz promessas, e Deus vai mostrando e vai falando, e Abraão vai obedecendo. Ele é chamado de pai da fé, porque se você for parar para pensar, Abraão não tinha assim exemplos de pessoas de fé, pessoas que haviam saído talvez de sua tenda,
tinham dado grandes passos de fé, então ele foi aquele que foi um dos primeiros ali, que fez alguma coisa, que Deus falou com ele. Ele não teve um grande exemplo, puxa, deixa eu olhar, deixa eu ver quem foi que teve uma grande atitude de fé, deixa eu olhar para copiar essa pessoa. Não, ele não teve muito. Então Abraão é o pai da fé, aquele que depois, a partir dele, então muitos outros viriam e teriam como exemplo alguém que teve fé e viveu coisas extraordinárias, o pai da fé, o amigo de Deus. E então a gente chega aqui no capítulo 21 de Gênesis, e vai se cumprir então a promessa que Deus havia feito há tantos e tantos e tantos anos atrás. A gente não pode se esquecer que quando Abraão ele vai ter Isaque, que foi o filho da promessa, a promessa que Deus havia feito a Abraão, ele tem esse filho, sabe com quantos anos de idade? Com 100 anos de idade. 100 anos de idade, imagina uma pessoa com 100 anos, ele com 100, sua esposa com 90 anos de idade, pegando um bebezinho. A gente às vezes não para pensar, mas imagina uma senhora de 90 anos amamentando um bebê. Como é que seria? No mínimo, isso é engraçado, diferente, não sei, olha aquela senhorinha, o que será que ela está fazendo com aquele bebê no colo? Será que ela está dando de mamar para o bebê? Mas uma senhora dá de mamar? A senhora ainda tem leite para dar de mamar? Diferente, estranho, e talvez não cabe na nossa cabeça, mas Deus muitas vezes vai trabalhar exatamente dessa forma, e acontece assim na vida de Abraão e de Sara. 100 anos, 90 anos, e o texto que nós lemos aqui no capítulo 21, dos versículos 1 a 8, diz o seguinte, que o Senhor visitou Sara. Esse termo aqui, visitou, na verdade esse verbo hebraico que é usado aqui para visitou, visitar, ele é frequentemente usado num contexto bíblico como significando um encontro divino, né? Anotei aqui que muda a vida de uma pessoa, que transforma a vida de uma pessoa, ou seja, ele visitou e a partir desta visita tudo foi diferente, Deus transformou, algo sobrenatural aconteceu. Então, diz que o Senhor visitou Sara, e então agora Sara vai ter o filho da promessa. Primeira coisa aqui, que nesse versículo 1 eu acho poderoso, porque diz que o Senhor visitou Sara, só que ele não apenas visitou Sara, ele visitou Sara como ele havia já dito, ou seja, ele está cumprindo aquilo que ele havia já falado que ele faria. Isso para mim é maravilhoso. Por quê? Porque Deus cumpre aquilo que ele fala. E a gente está falando aqui de 25 anos, a gente está falando de muito tempo. A gente está falando de muito tempo de espera. A gente está falando no capítulo 12, quando Deus aparece, Abraão começa a fazer promessas, tanto que no meio do caminho nós olhamos isso, Abraão, eles tentam dar o jeito humano de conquistar, de viver a promessa. Ismael é o jeito humano, Ismael é o jeito que eles tentam dar para a promessa de Deus. Ismael é o jeito que a gente tenta dar para chegar lá e viver o que Deus nos prometeu, mas não tem como, sem o sobrenatural de Deus, sem o agir de Deus, a gente não tem como pelas nossas próprias forças apenas. Então, depois de 25 anos, e 25 anos, minha gente, é muito tempo. 25 anos é uma vida, 25 anos de espera não é fácil. Passaram 25 anos, então o texto diz que o Senhor visita Sara como havia dito. Isso aqui para mim é maravilhoso, porque isso reforça, na verdade me faz me lembrar que eu sirvo a um Deus que cumpre aquilo que fala. E é muito importante nós termos essa certeza sempre e não nos esquecermos disso, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós ouvimos uma palavra, nós somos encorajados com promessas que Deus tem para as nossas vidas, mas muitas vezes a gente se esquece, a gente pensa, puxa, Deus eu acho que não vai fazer aquilo, mas aquilo que Deus falou, Ele cumpre independente do tempo, independente da hora, não precisa ser na nossa hora, não precisa ser do nosso jeito, se Ele falou,
Ele faz, o tempo é dele, quem determina é ele. O texto vai dizer o seguinte: o Senhor visitou Sara, o Senhor veio e se encontrou com Sara, o Senhor operou um milagre na vida de Sara, como ele havia dito, ou seja, ele havia dito que ele faria, ele havia prometido que Abraão e Sara teriam um filho, e chegou a hora agora de Deus cumprir a promessa que ele havia feito para aquele casal, e cumpriu o que lhe havia prometido. Cumpriu o que lhe havia prometido. Deus cumpre o que promete. Talvez para o ser humano isso aqui é algo um pouco difícil de compreender, porque nem sempre nós cumprimos aquilo que nós prometemos. A gente já está acostumado, alguém fez uma promessa, alguém falou alguma coisa, mas não cumpriu com o que falou. O ser humano é assim mesmo, o ser humano é falho. O ser humano se arrepende, né? Algumas vezes você vai lá e marca alguma coisa e fala que você vai fazer alguma coisa, mas depois você vai pensar bem naquilo, você vai, caramba, eu acho que me arrependi de ter combinado aquele negócio. Você se arrepende, você não aparece, você não vai, você dá para trás, você desiste do negócio. Mas não Deus não é assim. Se Ele falou, Ele cumpre o que Ele falou. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz e ponto final. Deus não volta atrás em sua palavra. Ele não fala uma coisa e depois desiste daquilo que Ele falou. Se Ele falou, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. Deus está, na verdade, preso em sua palavra, naquilo que Ele falou. Ele não contraria a sua palavra. Deus não fala uma coisa e depois, puxa, mudou de ideia. E é por isso, na verdade, então, que nós podemos confiar e apoiar as nossas vidas na palavra de Deus, porque nós sabemos que Deus não volta atrás em sua palavra. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então nós temos uma palavra que nós podemos apoiar as nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque confiar 100% é como aquilo que nós dizemos: bom, eu confio, mas não coloco minha mão no fogo. Até confio, mas colocar minha mão no fogo, aí já é outra história, né? Confio, mas não é para tanto, não confio tanto assim. Agora, em Deus, nós podemos sim confiarmos 100%, porque Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele fala. A minha pergunta é: o que é que Deus falou com você? O que é que Deus colocou no teu coração? Qual o sonho que Deus já entregou a você? Quais são os planos que você sente que são de Deus para a sua vida? E nós precisamos ser lembrados disso o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque muitas vezes o tempo da espera acaba esmagando a esperança e a fé que existe nos nossos corações. Você já parou para pensar? 25 anos é muito tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem o tempo perfeito para fazer e realizar aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. Então nós precisamos esperar e continuarmos confiando e crendo que na hora certa Ele vai fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. 25 anos se passaram. O versículo 2 diz o seguinte: Sara ficou grávida e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice. Agora olha que diz aqui: no tempo determinado. Ou seja, não foi fora do tempo. Porque a gente pode olhar, talvez eles podiam olhar e dizer o seguinte: bom, o tempo certo já foi. O tempo certo para se ter um filho certamente não é aos 100 anos de idade. O tempo certo é um pouco antes disso. Bom, o pai vai ter o filho, não vai conseguir nem brincar de repente com o filho. O tempo certo já foi. Esse não é o tempo certo. Porque na nossa cabeça a gente acha que a gente sabe de todas as coisas. A gente acha que a gente sabe qual é o melhor tempo para nós vivermos tudo. Para a gente chegar nos lugares e viver as promessas e tudo aquilo que Deus prometeu a nós. A gente acha que a gente sabe qual é o melhor para as nossas vidas, mas nem sempre nós sabemos o melhor para as nossas vidas. E o texto vai nos dizer o seguinte: Sara, ela ficou grávida e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, enquanto talvez eles estavam pensando: bom, na velhice não é a melhor hora de se ficar grávida, não é o melhor momento, não é o melhor período, mas o texto diz o seguinte: no tempo determinado. Deixa eu dizer uma coisa: no tempo que Deus determina, sempre será o melhor tempo para as nossas vidas. E ponto final. Agora, isso aqui é conflitante demais. Porque nem sempre o tempo que Deus determina na nossa visão é o melhor tempo. Para nós, o melhor tempo seria, Deus, com 40 anos, Deus, com 35 anos, Deus, ter filhos, né? Poder criar os filhos.
Agora, para Abraão e para Sara foi diferente. Para Abraão e para Sara foi não. O tempo determinado para vocês, Abraão, para você vai ser com 100 e para Sara vai ser com 90. Meu Deus, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, não é o melhor momento, nós já vamos estar em outro momento. Deus, na verdade, tem Ismael, não foi o filho da promessa, mas já está bom, né? Já tem um filho, tenho tanta coisa, tem os criados aqui de casa, já está bom. Está fora do momento, está fora do tempo, mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado e nós precisamos aprender a confiar que Deus sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. E que o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Agora, isso é um desafio, porque nós somos egoístas. A gente quer do nosso jeito, a gente quer no nosso momento, a gente quer na nossa hora, a gente não quer no tempo de Deus, a gente quer a promessa de Deus para a nossa vida no nosso tempo, do nosso jeito. Mas a promessa de Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é no tempo que Ele determina e não no tempo que a gente determina. Se a gente pudesse, nós determinaríamos o tempo, né? Deus, faz o seguinte, hein? Então, o Senhor tem esse plano, o Senhor tem essa promessa, então Deus, eu acho que daqui 1 ano vai ser bom, hein? Daqui 1 ano, olha Deus, eu acho que vai ser ótimo eu viver isso aqui, eu já vou estar preparado, vai ser maravilhoso, mas não somos nós que determinamos. Em Abacuque, no capítulo 2 ou 3, agora não me lembro de cor, Deus vai falar exatamente isso, porque Deus traz uma palavra a Abacuque e diz o seguinte: olha Abacuque, eu vou dar a você uma visão, e aí você vai fazer do seguinte: escreve a visão que eu vou dar a você, em tábuas bem grandes essa visão, e ele diz o seguinte: olha, no tempo determinado, eu vou cumprir aquilo que eu estou falando com você. Ele diz, ainda que demore, não tardará, ou seja, no tempo determinado, no tempo certo eu vou fazer. E Deus diz, olha, mas escreve a visão, anota. Sabe por quê, Abacuque? Porque o tempo pode passar, muitas coisas vão acontecer e você vai se esquecer do que eu falei com você. Talvez a espera vai matar a esperança, e para isso não acontecer, pega uma tábua, escreve com letras bem grandes, para que todos os dias você, quando passar andando, correndo, as pessoas se passarem pela avenida, elas consigam ler a visão que eu entreguei a vocês, para que vocês não se esqueçam. Mesmo que demore, não tardará. Mesmo que vocês esperem, vocês precisam saber que existe um tempo determinado, e quem determinou este tempo fui eu, Deus dizendo. E ele diz, olha, vai acontecer no tempo que eu determinar, no tempo que eu disser que tem que acontecer, vai acontecer, podem ficar tranquilos. Então, na verdade, tem vezes que eu e você, nós temos que fazer, sabe o quê? Escrever a visão. Anotar a visão que Deus nos deu. Essa palavra não é tão boa e não é tão confortável assim, porque o que nós queríamos é que Deus fizesse amanhã, é que Deus realizasse amanhã, mas a gente está falando aqui do pai da fé que esperou 25 anos. A gente está falando de um casal que esperaram, e a gente está falando que esperaram, na verdade, desde o momento que Deus apareceu e falou com eles, porque talvez já esperavam há muito tempo. A Bíblia não nos conta, mas talvez já tentavam ter filhos, mas ela era estéril. Talvez era um sonho de muito tempo. Talvez era algo que eles já clamavam, já oravam, diziam, puxa, todos têm filho, nós não podemos ter filho. Talvez era uma tristeza, uma angústia que eles carregaram durante toda uma vida, e depois, já na idade avançada, aparece Deus dando essa ideia, dizendo, vocês vão ter filhos logo agora, depois de idoso. E depois que Deus aparece e como que se iludisse eles ainda esperam 25 anos. Imagina se Deus falar algo com você hoje. Ainda bem que Deus não revela o tempo, porque se Ele revelasse o tempo, a gente desistiria antes de viver. Se Deus falasse, olha, eu vou fazer na tua vida, hein? Mas vai ser daqui 38 anos. Você vai falar, não, deixa para lá, Deus, esse negócio. 38 eu já vou estar quase morto. Não quero mais também. Acho que a gente ia brigar com Deus, eu não quero esse negócio. 38 anos já também não quero, não faz mais nada na minha vida. Discutir com Deus. Deus não fala quando. Agora o que nós precisamos entender é que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A nossa visão é tão limitada, a gente só consegue ver ali, mas Deus, Ele vê todo o plano. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro, Ele conhece, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe a hora que Ele pode, que Ele deve, qual é o melhor momento dEle realizar, dEle fazer nas nossas vidas. Então nós precisamos confiar em Deus. Mas existe
um tempo determinado. Deus determinou, eu vou fazer na vida do João, daqui 42 anos. O João está ali já falando, está amarrado, Senhor. 42 é tempo demais. Daqui 21 anos, meu Deus, mas 21 anos, podia ser um aninho, né, Senhor? Podia, mas Deus é quem determina o tempo, a hora, a maneira que Ele vai fazer nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos saber é que Ele sempre tem o melhor para nós. Tem um texto que eu acho interessante, uma vez eu preguei sobre esse texto, quando Zacarias, o pai de João Batista, na verdade, Isabel, eles também não podiam ter filhos, e ele era um sacerdote, e ele está no templo, e jogavam-se sortes para escolher o momento, a hora do sacerdote entrar lá para oferecer, acender incenso, oferecer sacrifício, para que os pecados do povo fossem perdoados. E eu acho muito interessante que no texto que nós lemos em Lucas, diz o seguinte, que coube-lhe por sorte, porque o texto diz que o anjo vai aparecer para Zacarias no turno de Zacarias, ou seja, quando ele estava exercendo o seu turno, quando ele está lá dentro, acendendo incenso, oferecendo sacrifício, e lá um anjo aparece para falar com ele, dizendo, olha, vocês vão ter um filho, você e Isabel vão ter um filho, a tua mulher vai ficar grávida, e vocês vão ter um filho. Ele sai daquele lugar mudo, não consegue falar, Deus fecha a boca dele, e eles vão ter João, aquele que veio antes de Jesus, que anuncia a vinda de Jesus, João Batista. Só que eu acho extremamente interessante, porque o texto diz o seguinte, olha, a partir do versículo 8, capítulo 1 ainda de Lucas, diz assim, aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias o anjo do Senhor em pé à direita do altar no incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não temas, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Olha que coisa interessante, coube-lhe por sorte. Você acha que Zacarias deu sorte? Você acha que foi por acaso? Bem na hora que Zacarias estava no turno, lá num lugar separado, aparece um anjo e dá uma palavra e diz, Deus ouviu a tua oração, a tua mulher está grávida, vocês vão ter um filho. Você acha que foi sorte? Você de verdade acha que foi por acaso? Essa palavra aqui, coube-lhe por sorte, se você olhar no original, foi uma determinação, ou seja, Deus determinou, foi um encontro marcado por Deus, não foi sorte, não foi por acaso, não é que Zacarias estava lá, oh, que sorte, de repente um anjo apareceu, você está aqui, anjo, que bom, está aqui também, nossa, que coincidência, né, você está bem agora aqui, pois é, rapaz, nem sabia que você está aqui agora, então você vai ter um filho, viu, não, coube-lhe por sorte, ou seja, Deus determinou, foi tempo determinado, Deus disse, pode ir lá, agora Zacarias está lá, você vai lá, vai dar uma palavra para ele, vai dizer para ele que ele vai ter um filho, que a mulher dele, sim, aquela que não pode ter filho, ela vai ter um filho agora, eu ouvi a oração dele, talvez ele já está orando há muito tempo, mas agora chegou a hora certa, agora chegou o momento certo, agora eles vão pegar esse menino no colo, e tem até nome, o nome desse menino vai ser João, pode dar o nome de João, porque Deus já dá um negócio completo, e então Zacarias sai daquele lugar, não consegue nem falar, deixa eu te dizer uma coisa, tempo determinado, na vida do cristão é exatamente assim, não tem sorte não, pode parecer, você chega daqui, sai para lá, nossa que sorte, cheguei, deu certo, né? Cheguei lá, me encontrei, não tem sorte, tem tempo determinado de Deus, tem a hora certa de Deus para as nossas vidas, tem o momento certo de Deus para as nossas vidas, tem coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas que é um tempo que Ele determina, e não adianta, por isso que às vezes não adianta, você pode ficar tentando, se não for do tempo de Deus, não acontece. Agora, se for tempo de Deus, meu querido, não existe alguém que possa impedir de você viver aquilo que Deus disse sim para você. Se Deus liberou, se Deus disse sim, foi o que aconteceu aqui. Zacarias está lá escondidinho, está no turno dele, o povo lá fora. Deus disse, chegou o momento. Quem é que impede quando Deus diz, chegou a hora, chegou o momento, eu ouvi o clamor,
eu ouvi a oração. Eles vão receber agora a promessa. Esse menino vai chegar no colo deles. Vai lá e leva essa mensagem no tempo determinado. E aí Deus vem e visita Sara, o texto diz. Uma visitação de Deus muda tudo. Muda toda uma história. O encontro com Deus muda o rumo e o destino das nossas vidas. Nós estamos andando nesse sentido e pensando, puxa, vai ser assim para sempre, quando de repente o encontro com Deus muda toda uma realidade. Agora, de repente, uma senhorinha de 90 anos vai ninar, vai dar tetê. Agora o vovô de 100 anos vai colocar o nenê para dormir. Quieto, filho. Chega a ser engraçado o que Deus faz. Parece loucura o que Deus faz, o que é que Deus pode fazer. O que pode acontecer no encontro com Deus. Não subestime o Deus que você serve. Ele pode fazer na tua vida coisas que você nunca imaginou. Então Sara, ela agora vai carregar a promessa que ela tanto sonhou. E o nome do filho seria Isaac, riso. Eu acho engraçado porque Sara, ela riu algumas vezes. Não sei se você se lembra, mas quando eles recebem a notícia de um filho, a princípio as primeiras risadas de Sara foram de incredulidade. Quando o anjo fala com Abraão e diz, olha, você vai ter um filho com Sara, e Sara está lá atrás da cabana, lá ouvindo o que os amigos estão falando lá fora, né? Mulheres, curiosos. Esses dias eu vi um negócio engraçado no Instagram, não sei se vocês viram isso, que o cara estava sentado e a mulher sentada do lado dele no sofá, e o cara estava no celular assim, e a mulher estava olhando no celular também, virada para lá. Aí o cara dá umas olhadas assim para ela, mas a cabeça dela estava virada para lá, né? Aí ele meio que desconfia assim, mas está meio estranho. Aí de repente ele puxa o cabelo dela, ela tinha jogado para frente, estava olhando para o celular dele. É a Sara estava fazendo isso. O anjo está falando com o Abraão lá na porta, ela está aqui, ó. O que eles estão falando lá? E quando ela ouve a notícia que o anjo dá, dizendo, vai ter filho, a senhorinha começa a rir lá dentro. Ela está de brincadeira, né? O velhinho já está cansado, tadinho, as coisas já não andam muito boas aqui em casa, não tem jeito não. E a gente agora é só amizade mesmo. A gente toma café junto, come um bolinho de fubá, só isso. E já está bom demais. Ela ri de incredulidade, mas o texto vai dizer que ela ri mais uma vez agora. Agora o riso dela é diferente. Agora ela ri como forma de gratidão, encantada, maravilhada com aquilo que Deus fez. O nome do menino agora vai ser Riso. Riso, olha que coisa. Acho que, e Deus que falou para colocar o nome do menino de Isaac. Acho que Deus falou assim, bom, essa mulher ela riu, então toda vez que ela chamar o filho dela de risadinha, ela vai se lembrar que ela não acreditou. E ela vai olhar e falar, ih, meu Deus, não acreditei, Deus fez. Risadinha, vem cá. E ela, um dia eu ri e não criei, mas a promessa está aqui. Que coisa, hein? Olha como Deus faz as coisas. E o menino chega no colo. Você pode imaginar um casal idoso com um bebê agora no colo. A promessa, a partir desse menino agora, um povo, uma nação. O que é que Deus faria através de Isaac? E Abraão, quando nasce o menino, na verdade, ele nos ensina algumas coisas também, porque a atitude que ele tem, primeira coisa que eu vejo aqui, ele obedecendo. A gente vê obediência, a gente vê honra, a gente vê
Porque, como eu falei, na verdade, o nome de Isaac não foi nem ideia de Abraão, de Sara. Deus havia dito, olha, quando nascer um filho, o nome dele vai ser Isaac. E no capítulo 17 fala isso, ó, versículo 19, Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará de Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 6, e Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Isaac, o nome do menino. Olha que coisa interessante. Então, eu vejo aqui a primeira atitude de Abraão, obediência. Deus falou, o nome do menino vai ser Isaac. O menino nasceu, qual que é o nome? Isaac. Muitas vezes a gente é obediente até conquistar a promessa. Quando pega a promessa na mão, se esquece de Deus. É verdade ou não é? Quanta gente já não viu? Quando Deus fizer, se Deus fizer, aí Deus faz. Aí você esqueceu de Deus. Cadê Deus? Você nem lembra que foi Deus que fez na tua vida. Deus ficou lá para trás. Você esqueceu que você só está aí porque foi Deus que te colocou aí, que te abençoou, Foi Deus. E a gente olha para a atitude de Abraão. Ele pega a bênção, mas a bênção não rouba seu coração. Dava para pregar uma mensagem só aqui. Falar só sobre isso. Que é um grande perigo, na verdade. Então ele pega e fala, opa, me lembro de algo. Deus já disse que deve ser assim, então vai ser assim. E o nome do menino qual vai ser? Não tem nem discussão, Sarinha, é Isaac. Deus falou que é Isaac. Ponto final. Isaac. O menino com 8 dias de idade, o que é que Abraão faz? Circuncida o menino. Por quê? Porque Deus estabeleceu que seria desse jeito. Abraão, essa vai ser a marca, esse vai ser o sinal da aliança que eu estou firmando com vocês. Todo menino que nascer, ao 8º dia, circuncida, será separado, sinal da aliança que eu firmei com vocês. Isaac nasce, ao 8º dia, o que é que faz? Circuncida o menino. Tem gente que pega a bênção e se esquece que era para circuncidar, já não consagra nada a Deus, já se esqueceu de Deus, já se esqueceu que foi Deus que deu, já nem lembra mais de Deus. Talvez por isso que não recebeu, porque Deus já conhece você. Diga amém. Tem coisa que é até difícil dizer amém, né? A gente não sabe se manda um amém ou está amarrado, não sei. Agora, a Sara, ela quando pega o menino no colo, olha o que ela diz, que coisa linda. Deus me deu motivo de riso. Deus me deu alegria. Deus me deixou feliz. E essa mulher, com certeza, viveu momentos muito tristes na sua vida, né? Hoje, claro que, ainda diferente daquele tempo, para uma mulher não poder ter filhos era terrível. Claro que nos dias de hoje também, mas naquele tempo era um sinal de bênção. Então, tanto que quanto mais filhos você tinha, mais abençoados era. Eles não tinham filhos, eles tinham tribos, né? 10, 15, 20 filhos. Então, não poder ter filhos, uma vergonha para a mulher. Puxa, eu não posso gerar. E então, um dia ela pega aquele bebê e ela diz, olha, Deus me deu alegria, Deus me deu motivos para celebrar, Deus me deu motivos para festejar. Isso aqui me traz um acalento no meu coração, um abraço no meu coração, porque a verdade é que todos nós podemos passar por dias difíceis. Todos nós podemos passar por essa fase dos 25 anos, onde precisamos agarrar na fé, segurar, continuarmos acreditando. Mas mesmo assim, muitas vezes é tão difícil, é tão doloroso, a gente olha ao redor e pensa, meu Deus, será que o Senhor não vai fazer? Será que o Senhor não vai operar um milagre? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Olha a minha dor, olha as minhas tristezas. Eu estou aqui, Senhor, aguentando firme, eu estou aqui tentando, mas está difícil demais.
E esse texto me traz um conforto para o meu coração, e me lembra até daquele texto que diz, olha, o choro, ele pode sim durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, sim, com certeza, com Deus, a vida com Deus é assim, sim, nós passamos dias tristes, a gente enfrenta dias difíceis, isso muitas vezes é inevitável, mas com Deus é assim, o dia do riso chega, o dia da alegria chega, o dia da promessa chega, o dia de vivermos aquilo que Deus falou que nós viveríamos chega também, o dia que nós podemos pegar a promessa no colo e dizer, puxa, graças a Deus, até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor me abençoou, eu consegui, eu cheguei aqui, eu sobrevivi. Para nós que andamos com Deus, é uma realidade nas nossas vidas, a gente passa por momentos difíceis, mas também precisamos saber que o dia do riso vai chegar nas nossas vidas, e quando chega, é tão bom, que não para em nós. Foi o que Sara disse. Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir comigo. Olha o que ela está dizendo. Isso aqui foi tão bom, que Deus não me deu apenas um milagre. Deus me deu um milagre, esse menino é um milagre. Olha aqui, gente, para mim, isso eu não podia ter, isso é um milagre. Mas Deus não me deu apenas um milagre, Deus me deu um milagre e me deu um testemunho também. Eu tenho um milagre, mas eu tenho um testemunho. Não só eu estou rindo, mas quem olhar para a minha vida, para a minha história, para o meu bebê também vai sorrir, vai saber que existe um Deus em Israel que continua operando maravilhas, que continua fazendo aquilo que homem algum pode fazer. É o que ela diz, olha, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. É claro, todas as pessoas que ouvirem o testemunho também vão rir e vão dizer, grande é este Deus. Deus deu um milagre e deu um testemunho para ela contar. Agora, tudo isso era tão improvável, era tão impossível, tanto que olha o que ela diz, quem diria, Abraão, que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ela diz, não cabe na nossa cabeça, gente. Quem é que poderia pensar num negócio desse? Quem que podia ter uma ideia dessa? Quem que seria o doido que iria ter uma ideia dessa? Eu vou pegar uma senhorinha, vou pegar um senhorzinho, vou pôr um filho neles e vou fazer eles engravidar, vou dar um ânimo para o senhorzinho. Ele vai lá com a senhorinha e vai dar tudo certo. Quem que vai ter uma ideia dessa? Só Deus vai fazer essas coisas. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. O Deus que nós servimos faz coisas inimagináveis. Ele trabalha de formas que nós não podemos imaginar. Deus fala, Deus faz, Ele continua fazendo, Ele age de formas diferentes. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus faz assim. Quem disse que Deus faz assim? Deus pode fazer de maneiras diferentes. Ele é Deus. Se Ele não pudesse fazer, Ele não seria Deus. Ele é Deus, Ele faz da maneira que Ele acha melhor, no tempo que Ele determinar. Então, não coloque Deus em uma caixinha. Agora, o que Moisés, porque quem escreveu isso aqui, como eu tenho dito, foi Moisés. O que Moisés está querendo? Porque ele está contando essas histórias, está escrevendo o Pentateuco para o povo de Deus, para o povo que vai entrar na Terra Prometida e tudo aquilo. E ele sabia que muitos desafios iriam ter que enfrentar, eles entrariam na Terra Prometida, mas teriam que enfrentar algumas batalhas, não seria tão fácil assim. Qual que era a mensagem que, através destas histórias, ele estava querendo passar para aquele povo? O que a gente pode tirar disso aqui? O que Moisés, se ele estivesse contando essa história, o que será que ele queria colocar no coração daquelas pessoas? Eu acredito que muitas coisas, mas eu coloquei aqui 3 coisas para nós finalizarmos. Em primeiro lugar, Deus é fiel. Deus é fiel. Talvez ele contando estas histórias para aquele povo, e ele estava lembrando aquele povo e dizendo, olha, a gente vai enfrentar algumas coisas, vocês vão enfrentar algumas coisas, a Terra Prometida está ali, mas a gente vai ter que lutar, vai ter que batalhar, mas nem sempre vai ser fácil, mas não se esqueçam, Deus
é fiel e Ele cumpre aquilo que prometeu. A terra prometida está ali, foi Ele que prometeu. Então, acreditem, Ele é fiel. Segunda coisa, talvez, sobre a obediência. Nesse capítulo, talvez, ele está mostrando, olha, a fidelidade também de Abraão. Será que Deus não entregou a Abraão por ver o coração de Abraão? Será que Deus não fez na vida de Abraão por ver alguém que estava disposto a obedecê-lo? Era um homem obediente, que ouvia a Deus e obedecia. Era homem como eu e como você, ser humano. Errava, tanto que já olhamos aqui alguns erros na sua caminhada, mas errava, mas queria acertar, queria obedecer a Deus, queria dar passos de fé, obedecendo a voz que falava com ele, a voz de Deus. Terceira coisa, que acho que talvez o Moisés gostaria que aquele povo captasse aqui, talvez nesses primeiros versículos, contando essa história, o tempo do riso, da promessa, chega. Porque o povo, se você for parar para pensar, quanto tempo o povo, por exemplo, ficou no Egito, quanto tempo o povo batalhou, quão difícil foi, tanto que muitos deles, na verdade, morreram no deserto, até por não crerem. Talvez Moisés encorajando o povo e dizendo, gente, olha só, vamos acreditar, o tempo não vai ser no nosso, talvez, as coisas nem sempre vão ser fáceis, a gente vai lutar, tem dia que vai ser difícil, tem dia que vai chorar, mas olha, a terra prometida, o tempo do descanso, o lugar que Deus prometeu, vai chegar, porque Deus prometeu e vai acontecer. Então acredito que estas são algumas das coisas que Moisés talvez estava tentando, mensagens que Moisés estava tentando colocar no coração, é claro, escrevendo estas histórias, mas contando estas histórias para o povo, para aquelas pessoas, e encorajando aquelas pessoas, e nos encorajando hoje também, porque a verdade é que todos nós estamos nestas histórias também nos dias de hoje, todos nós temos as nossas lutas, todos nós estamos esperando em Deus, nem sempre é da maneira que a gente achou que iria acontecer, nem sempre é no nosso tempo, tem vezes que a gente fica desanimado, tem vezes que a gente pensa que Deus esqueceu da gente, a gente está aqui nessa história, e então Moisés está nos dizendo também milhares e milhares e milhares de anos depois, dizendo, fica tranquilo meu filho, fica tranquila minha filha, Deus é fiel, Ele continua sendo fiel, Ele promete, Ele cumpre o que Ele fala, fica tranquila, Ele cumpre com sua palavra, Ele não volta atrás de sua palavra, fica tranquilo, olha, o dia do riso vai chegar na tua vida, o dia da promessa vai chegar na tua vida, olha, continue obedecendo a Deus, continue servindo a Deus quando Deus fizer na tua vida, sabe, não perca o teu coração, não se esqueça de Deus, não se esqueça que foi Deus que fez na tua vida, não se esqueça que foi Deus que te colocou naquele lugar. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito. Talvez você esteja frustrado ou frustrada, em algum momento todos nós, pode ser que a gente fique com Deus chateado, puxa Deus, podia ser um pouco mais rápido, mas eu preciso acreditar, eu preciso confiar, de que Deus tem o tempo perfeito, eu preciso colocar os meus olhos em Jesus, eu preciso confiar a minha vida na palavra de Deus, o que sustenta a minha vida todos os dias, e continuar acreditando que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, independente das circunstâncias, independente do que eu estou vivendo, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo dando passos de fé, eu continuo servindo ao Senhor, afinal, Ele tem sempre o melhor para mim. Você crê nisso? Amém, você recebe essa palavra? Pode aplaudir o Senhor, fica de pé no seu lugar. Glória a Deus.